tava ouvindo, né, Luiz, você falou sobre esse fenômeno, né, da gente separado nas ruas. Já deve ter acontecido com vocês, pessoas que chegam a chorar quando nos encontram. Isso é uma coisa emocionante, né? Isso, de certa forma, dá muito sentido vamos dizer assim, um trabalho solitário praticamente nosso dentro desse campo de ação que é a imprensa nacional. E parece que a gente vive uma realidade paralela, né? Nós somos um fracasso de crítica e um sucesso de público, né? Muitas vezes a crítica dos pares, né, por assim dizer, da academia, dos meios de imprensa, e é muito legal ouvir de uma pessoa tão realizada como o Alexandre, que ainda hoje é preciso que ele se policie, né, para que a gente não se apaixone pelo som da nossa própria voz, né? E Narciso acha feio tudo que não é espelho. E nesse sentido, as redes sociais, por mais duras que elas sejam, né, em termos de linguagem, elas oferecem um freio e contrapeso à nossa própria vaidade. E a vaidade é um vício humano, né? Então, ninguém é imune a ela. Né? Aquela história, né? Tem alguns profissionais que acham que são Deus. O jornalista tem certeza, o jornalista médio. Então, a gente tem que se policiar mesmo. Né? E eu me coloco aqui nisso. Eu faço questão de ler os comentários, porque eu acredito mesmo na informação como uma via de mão dupla. E aqui a gente volta lá para o progressismo, Lacombe, pelo seguinte: o que acontece? O Alexandre descreveu o fenômeno da democratização da informação. E antes a gente não tinha efetivamente uma comunicação, era simplesmente a transmissão de uma mensagem, né? Hoje em dia você tem feedback e você tem crítica, né? Se a gente fizer uma comparação, a gente pode falar que a gente vive, em termos de informação, uma situação quase de democracia direta, né? Isso, para o elitismo, para o progressismo, é a morte, porque você não consegue emplacar a narrativa e você tem que incorporar opiniões que você, no seu íntimo vaidoso, considera menores. Então você começa a ter que interagir com essas pessoas. E aí já começa a adjetivação grosseira. Ah, são robôs, são gado, né? Esse tipo de coisa. Porque você simplesmente não consegue conviver com o fato de que há muitas pessoas que pensam diferente de você. E tem gente que até aceita isso, mas não aceita legitimar essa opinião no debate público. E é engraçado que são justamente as pessoas que se autorrotulam como inclusivas, né? Pelo contrário, elas querem excluir o povo do debate e simplesmente colocar ele embaixo das asas de um Estado cada vez mais interventor ou de um establishment que cada vez mais direciona o público no sentido que deseja, né, dentro daquele conceito de engenharia social. Então, também sobre a forma de análise de uma notícia, o que o Alexandre falou dos 4 pés atrás, nada mais é do que o ceticismo conservador, né? Então, é o ceticismo aplicado a toda a ação humana. Né? Obviamente, eu aqui já admitindo o vício da vaidade, eu não sou um ser humano perfeito. Então, toda informação, toda opinião, toda análise que eu propuser, ela deve ser, sim, submetida a uma crítica bem dura, né? A um questionamento e a dúvida hiperbólica cartesiana, que é justamente a fundação da filosofia moderna, né? Cogito ergo sum, eu penso, eu questiono, logo eu existo, né? Então, eu acho muito interessante o advento da rede social como um mecanismo de freio e contrapeso, né, para os vícios inerentes à atividade do jornalista e do analista, principalmente, né, Alexandre? Porque realmente a gente está na posição de juiz, né? E principalmente o analista que marca a posição, ele acaba ficando sim na posição de juiz, e é muito importante que alguém vigie o vigilante. E eu me sinto assim até privilegiado de ter tantos juízes, né, de ter milhares, centenas de milhares de juízes fazendo a moderação do conteúdo que eu estou produzindo, e eu tenho humildade intelectual de usar isso para ir me aprimorando, não para falar o que as pessoas estão querendo escutar, mas sim para identificar críticas recorrentes que provavelmente têm um fundo de verdade. Bom,